Olá, meus amores, tudo bem com vocês aí? E aí, tá chovendo aí na casa de vocês hoje? Porque por aqui tá caindo uma chuvinha, que tá todo mundo assim com aquele fiozinho. Mas pra mim tá bom, porque eu gosto desse climinha mais frio. E vocês? Como é que vocês gostam? E aí, estão preparados para a escola hoje? Já fizeram as suas atividades? Está tudo em ordem? Estão fazendo tudo bonitinho como a professora pede de vocês e o professor? Então se liguem, tem que deixar tudo organizado, tá? E hoje a gente vai ter uma aula de história para as turmas do quarto ano em Acelera. Comigo, professora Sinara Souza, e a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural. E a gente está aqui com a professora Eli no chat. Tudo bom, professora Eli? Tudo bem, professora Sinara. Estou aqui aguardando a participação dos nossos estudantes do quarto ano. Já passaram por aqui pela aula a minha aula da professora Márcia e agora a sua aula. Vamos aí ficar conectado e prestar atenção na aula. E eu vou dar boas-vindas à nossa nova intérprete, que é a Gilmara. Eu acho que eu estou falando o nome dela certo, gente. Vocês sabem que eu tenho esse probleminha com o nome, né? Mas a produção já disse ali que tá certo. Seja muito bem-vinda, arrase na Libras, que nossos estudantes adoram ver os nossos intérpretes aí, deixando a nossa aula mais acessível. E vocês viram que a gente teve uma chamada bem interessante hoje, não foi? Falando sobre a Amazônia. Vocês viram lá, não foi que foi o professor Givanilson Soares que estava falando? Olha só, ele falou sobre a Amazônia. Por que será que ele falou sobre a Amazônia hoje? Será que vocês têm alguma noção? Por quê? Porque, gente, no dia 5 de setembro é o dia da Amazônia. E a gente tem que sempre falar sobre esse bioma. Dia da Amazônia. Não é só hoje, no dia 5 de setembro, são todos os dias. E não só a Amazônia tem que ser preservada, tá? Mas todos os nossos biomas têm que ser sempre preservados. E por que esse dia foi criado? Por que será? Porque a gente tem que preservar a nossa natureza, né? E ele foi criado nesse dia em homenagem a esse senhorzinho que está aí, ó. Porque esse aqui é o príncipe Dom Pedro II e em 1850 ele decretou a criação da província do Amazonas, que é o estado atual do Amazonas. Então foi nesse dia que ele criou a província aqui, a gente tem que falar sobre a Amazônia, então a gente vai cuidar dela também no dia 5 de setembro, porque foi o dia que foi criado o estado do Amazonas, a província, né? O professor Giva falou umas coisas bastante interessantes sobre a floresta amazônica e eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Essa data, ela foi criada no dia 19 de dezembro de 2007, justamente porque... Olha só, gente, a Amazônia corresponde a mais de 49% do território brasileiro. Professora, você está dizendo que 49% do território brasileiro é floresta amazônica? Tem muitas partes da floresta amazônica que estão espalhadas, gente. Tem a cidade, aí na cidade depois, mais na frente, tem um pedaço da Amazônia, aí depois tem uma outra cidade, e assim vai. Mas boa parte ali ainda está preservada. E a gente tem que cuidar bastante para preservar. Como a gente está vendo aqui nesse mapa, olha, a floresta amazônica fica nessa parte aqui, ó, mais verde, da região acima desse mapa aqui que eu estou apontando aqui para vocês, tá vendo? E ele não só comporta, ela não está só no Brasil, ela também está em outros países. Mas aqui no Brasil, olha só, ela faz parte de 9 estados, entre o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão e do Mato Grosso. Olha só quantos estados tem a Amazônia dentro deles. Então, olha, cuidado sempre, tá? Ó, a Amazônia também é o maior bioma brasileiro, como a gente já ouviu. E também ele é a maior o quê? Bacia hidrográfica do mundo. Significa o quê, gente? Hidrográfica da água. Rio, água doce, que a gente tem abundância aqui no Brasil. Também mais o quê? A cada minuto, uma área equivalente a 2 campos de futebol é desmatada na Amazônia. Esse índice aí, gente, não é legal. A gente tem que reverter essa situação. O rio Amazonas lança no mar aproximadamente 175 milhões de litros de água por segundo. É muita água, gente. Muita água que a gente tem aqui no Amazonas. E olha, a Amazônia Central é declarada Patrimônio Natural da Humanidade e tem
tudo a ver com a nossa aula, porque hoje a gente está falando de patrimônio. Então, é um patrimônio natural que tem que ser preservado, como os outros patrimônios naturais que a gente tem aqui também, tá? Então, salve o Dia da Amazônia, salve os nossos biomas e vamos sempre preservar a natureza. E vamos falar mais um pouquinho sobre patrimônios. Vocês estão lembrados de patrimônio cultural, que eu já falei aqui para vocês? Já mostrei um pouquinho. E olha só, eu trouxe até um pedacinho de um show de uma banda que eu gosto muito. Não sei se vocês já ouviram falar. Olha só aí, ó. Estão aí atrás, batucando. Será que eles reconhecem, professor Eli? Acho que eles não podem Deixa eu voltar aqui. reconhecer de ter ouvido a música, mas não é do tempo deles. É verdade, porque vocês nem eram nascidos, a maioria de vocês, tá, gente? Eu tô falando aqui, eu tô mostrando para vocês aqui, uma banda aqui chamada Nação Zumbi e um cantor muito proeminente aqui na nossa cena cultural, que é esse aqui, esse rapaz aqui, que é o Chico Sainz. Se vocês nunca ouviram falar, eu aconselho a vocês a ouvirem um dia e que vocês tiverem nada para fazer, pesquisa um pouquinho sobre ele. Isso aqui foi uma apresentação que teve aqui no Recife e a gente está percebendo que eles estão tocando com o quê? Com alfaias. Olha só, eles tocam com alfaias e eles criaram um movimento bem interessante que é chamado movimento Mangue Beat, que é um movimento de contracultura brasileiro que surgiu aqui no Recife em 1990, gente. E esse movimento, ele trouxe a valorização de ritmos que são patrimônios para a gente, patrimônios culturais. Por isso que eu trouxe um pouquinho deles para vocês, olha. Se destaca pela combinação original de diversos gêneros musicais, unindo ritmos regionais como o maracatu, o rock, o hip hop, o funk e música eletrônica. Olha só que mistura que eles conseguiram fazer para criar a música deles. E tem uma coisa bem interessante, tá? Esse movimento do Mangue Beat, que é um movimento contracultural, como eu falei para vocês, ele tem o caranguejo como seu representante. Já imaginou isso? Um caranguejo, sabe por quê? Olha só. É representado por um caranguejo, que é um animal típico dos mangues e fonte de alimentação para as comunidades locais. Porque quem mora naquela região, mangue, se alimenta muito de caranguejo, que para a gente aqui é uma iguaria. Quase todo mundo gosta de caranguejo. E vocês gostam? Gosta, professora Eli, de caranguejo? Eu gosto, acho uma comida bem interessante, bem diferente, bem muito comum. É muito comum, né? Tem muita gente que vem de fora para comer esse prato aqui, porque não tem muito na sua região. Na região, por exemplo, da terra da minha mãe, não tinha caranguejo. Aí quando ela chegou aqui, ela comeu pela primeira vez e, ixi, que comida estranha. Mas depois, gente, ela se apaixonou e é um dos seus pratos favoritos. E aí, nossos estudantes falaram alguma coisa, professora? Eles se gostam, se não gostam do caranguejo? Como é que é? Eu acho que eles estão aí. Será que eles foram pesquisar sobre o movimento Mangue Beat que eu estava lendo? Pesquisa, gente. Pesquisa que vale a pena. E o movimento Mangue Beat é maravilhoso. E ele lembra também, ele está sempre presente aqui, ó, nesse momento aqui, que esse mocinho aqui aparece, que é o primo do Carijó, que é o galo da madrugada, que lembra o que, gente? O carnaval. E eu já disse, ó, o Carijó e eles são primos, tá? Porque teve um aluno aí da gente que disse que ele ia ficar com raiva. Não, não tem raiva não, gente. Ele tudo primo, tudo família, tá tudo certo. Tá certo? Então, olha só, o que eu vou trazer aqui para vocês agora. O que são esses patrimônios que a gente já falou aqui? Eu já falei de carnaval, eu já falei de música. Eu tô só lançando as coisas para vocês indo ligando uma coisa com a outra. Movimento da cultura, com música, tudo isso tem a ver com patrimônio. O que é patrimônio? São bens, direitos, obrigações de valores econômicos que pertencem a alguém. Existem vários tipos de patrimônios, como a gente já falou aqui, ó, que basicamente, se a gente falar de patrimônio financeiro, a gente sempre vai falar de bens, como esses que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Celular, dinheiro, casa, carro, joias, imóveis, roupas, eletrodomésticos, tudo são considerados patrimônios. Todos esses itens aqui. Mas também existe mais de um tipo de patrimônio. Porque esse patrimônio que eu falei aqui foi um patrimônio de valor financeiro.
Mas o que eu quero que vocês lembrem é que a nossa cidade, Recife, é cheia de patrimônios. Não só patrimônios de bens, de dinheiro. A gente tem outros tipos de patrimônio, principalmente o patrimônio cultural. O Mangue Beach é o nosso patrimônio cultural. O Galo da Madrugada é o nosso patrimônio cultural. O nosso maracatu é o nosso patrimônio cultural. Ele pode ser reconhecido ou não pelos órgãos competentes. Mas para nós que estamos aqui, nós temos que valorizar as nossas raízes e o que nos representa. E a nossa cultura está aí mostrando isso, o que é que nos representa. Só vou trazer aqui para vocês novamente quais são as classificações oficiais de patrimônio que eu já mostrei para vocês previamente. Olha só, a gente tem o patrimônio material, que é aquele que a gente toca, que está como, por exemplo, aqui a Rua da Aurora. Já o patrimônio imaterial é, por exemplo, uma receita de bolo, como a receita do bolo de rolo. Outro patrimônio que eu trouxe aqui para vocês é o patrimônio vivo, que são as pessoas, que a gente cita aqui a Lia de Itamaracá. E também a gente tem o patrimônio natural, que temos aqui o nosso arquipélago de Fernando de Noronha. Mas, como eu já mostrei na aula de hoje para vocês, lá no comecinho, a Amazônia também é considerado um patrimônio natural da humanidade. E todos esses patrimônios, gente, independente de onde estejam, eles têm que ser sempre preservados. Não esquece isso, eu vou ficar, batendo nessa tecla várias vezes, tá? E aqui a gente tem a nossa belíssima cidade do Recife. O pessoal aqui atrás, estava arrumando aqui. Provavelmente era um evento de Natal, mas a gente está reconhecendo essa praça aqui. Vocês estão reconhecendo essa praça? Que é a Praça Rio Branco, que é conhecida mais como a Praça do Marco Zero, que é onde a gente tem muitos eventos, muitos shows. Teve até um show recente agora de um músico muito famoso, que o pessoal gosta de ir, de comemorar a vida ali naquela região. Então, já conheceram? Já conheceram, professora Eli? Eles já falaram alguma coisa aí da praça? Ou sobre alguma outra coisa? Não, no momento só o Lucas que perguntou quando falou do primo do Carijó, se ele tinha irmão. Eles são muito curiosos sobre o Carijó. Eu sabe que eu não sei, eu tenho até que perguntar para a dona de Carijó se ele tem algum irmão, porque eu não estou sabendo não. Pelo menos ela está dizendo ali que não, né? Não sei se tem irmã, se tem prima. Filho único, Carijó. Né? Porque eu sei que ele tem prima, porque tem o Galo da Madrugada, é primo dele, então tem a galinha, aquele do bloco da galinha, né? Eu esqueci o nome agora, professora. Ele é Galinha d'Água. É a Galinha d'Água. É, a Galinha d'Água. É prima dele também. Agora, prima eu sei que tem. Agora, irmã... Não sei, gente. Mas, gente... Ali estão dizendo que não, né? Mas não sei. Vai que aparece. Olha só. O nosso Recife lindo, maravilhoso. A gente está vendo aqui, ó. Parque das Esculturas de Francisco Brenan. A gente está vendo aqui um dos letreiros no nome do Recife, justamente no bairro do Recife Antigo. E ele é tão importante que ele foi tombado em 1998 pelo IPHAN. O IPHAN é um órgão que representa aqui, que ele fiscaliza e coordena todas essas questões de patrimônio cultural, gente, que a gente tem no Brasil. Então, ele é um órgão responsável por fiscalizar também e cuidar desses patrimônios que a gente tem por aqui, inclusive do Recife. O que é que foi tombado no Recife? Lembra aí comigo. O conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do antigo bairro do Recife. A gente já teve uma aula aqui sobre o bairro do Recife. Eu mostrei para vocês quais eram as origens do bairro do Recife, o porquê que eles são tão importantes. Então, olha só o que eles colocaram aqui. Conjunto arquitetônico. São os casarões, são aqueles monumentos que a gente vê, são aquelas casas bonitas que a gente vê lá no Recife Antigo. O paisagístico. O que é paisagístico, gente? É a paisagem. Imagina aquela paisagem ali quando você chega na Praça Rio Branco. Você vendo ali o rio encontrando o mar, o ancoradouro, você vendo ali os diques. Tudo aquilo ali está sendo tombado pelo IPHAN. E olha só que legal, porque a gente está vendo a valorização do que é nosso, daqui do Recife. Lembre-se, Recife é uma cidade turística, traz gente do mundo todo que quer conhecer a nossa cidade. Então, vale um passeio para você também aí, para você conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. E olha só, tem vários locais interessantes para ir. Temos a Casa da Cultura, que eu mostrei para você já que foi uma antiga prisão. Também temos a Torre Malakoff,
que foi um dos primeiros observatórios aqui do Brasil, que tem muitos eventos culturais. Olha só, aqui está a visão aérea dele, que dá para a gente ver aqui um pouquinho de como é a Torre Malakoff. Também a gente tem mais o quê? A Rua do Bom Jesus, que fica tudo pertinho. Aqui, ó, essa Rua do Bom Jesus tem a primeira sinagoga do Brasil, tem vários prédios bonitos para vocês admirarem, gente. Tem ali, ó, pertinho também a Praça do Arsenal, que dá para você ver como é bonita, quando a fonte está funcionando, é belíssima. Aqui a gente tem a Praça Rio Branco, ou Marco Zero, como as pessoas estão habituadas a falar, que mesmo quando não tem festa, tem gente fazendo a festa por lá. Sempre tem alguém por ali passeando, olhando, rindo, fazendo piquenique. Vale tudo, tá? Vale sim apreciar a nossa cidade e cuidar sempre dela, professora Eli. Infelizmente a nossa aula, ó, acabou. O tempo acabou. Muito rápido, as nossas aulas estão passando rápido, mas são momentos de muito aprendizado. Você vai aí olhando as fotos, vai vendo quanto a nossa cidade é rica e bonita. É verdade. Eu vou finalizar aqui com essa imagem da Praça Rio Branco, lembrando para vocês que a gente já deu uma aula aqui, ó, falando sobre essa Rosa dos Ventos. E eu vou perguntar a vocês já fizeram a representação da Rosa dos Ventos, que eu pedi uma vez? Eu quero ver as fotos, tá? Eu quero ver, eu vou colocar lá no meu YouTube, no YouTube do Edu, que eu vou olhar para ver quem foi que falou que viu e vou pedir para ver as fotos da próxima vez, tá? A gente vai dar um jeito da gente ver essas fotos das atividades de vocês. Então, ó, vamos dar um beijo grande para vocês. Viva a Amazônia, viva os nossos biomas e até a próxima aula.